Eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra ou acessarem a palavra na carta de Tiago, capítulo 3. Nós vamos estar lendo dos versos 2 ao verso 11. Porém, ao verso 12, desculpa. Porém, nós vamos estar mencionando durante a reflexão apenas em alguns versículos, para que possamos entender melhor aquilo que Deus quer falar conosco. Então, por isso, nós vamos ler todos esses versículos, que nos diz assim a palavra do Senhor, começando do verso 2. Eu vou estar lendo na nova versão transformadora. Nos diz assim: é verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também, a língua é algo pequeno, que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Versículo 7. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes, louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. E o título da nossa mensagem para esta noite é... Só um minutinho, irmãos, que saiu aqui do lugar onde eu tinha colocado, mas é rapidinho. Amém. O título da nossa mensagem é Língua, veneno mortal ou palavras que curam? E para introduzir essa nossa conversa, mais uma vez, eu vou citar o verso 8, que é muito forte. E diz assim: mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Nesse versículo aqui, meus irmãos, sabe o que Tiago está nos dizendo? Ele está dizendo para cada um de nós que a língua fora de controle causa um mal irreversível. Precisamos controlar a nossa língua. E diante do texto que nós lemos, nós podemos destacar aqui
3 instruções citadas por Tiago para o uso correto das nossas palavras, bem como termos cautela e não usá-las. Lembra lá do título? Língua, veneno mortal ou palavras que curam. E a primeira instrução aqui que eu trago aos irmãos, citada aqui por Tiago nos versos que nós lemos, é: não seja maledicente, que está na parte B do verso 5. Irmãos, comentários maliciosos geram morte física e morte espiritual. E com um detalhe: essa morte não atinge somente o maledicente, mas também a pessoa que foi alvo da maledicência. Nós precisamos ter cuidado com a nossa língua. Em outras palavras, sabe o que é que Tiago está nos dizendo aqui quando nessa primeira instrução aqui, não seja maledicente? Ele está nos dizendo assim, não seja fofoqueiro. É essa a palavra correta. Não seja fofoqueiro. Na hora, uma maledicência, ela pode, ou uma fofoca, ela pode até parecer inofensiva. Apenas algumas poucas palavras sobre uma determinada pessoa e tal. Nada demais. E com um detalhe: naquele determinado momento em que o fofoqueiro estava passando adiante aquela informação, ele se sentiu, ou ela, eu vou me referir à pessoa. A pessoa se sentiu importante. Por quê? Porque ela chamou a atenção das pessoas à sua volta. Isso é muito triste. Precisamos ter cuidado com a nossa língua. E enquanto esse fofoqueiro passava as informações sobre uma determinada pessoa, isso é só um exemplo, tá, irmãos? Ela se sentiu assim, muito importante, deixando outras pessoas impressionadas com aquela notícia que estava sendo proferida ali pelo maledicente. Tomemos cuidado. Muitas vezes, ao fazermos um comentário sobre uma determinada pessoa, sobre a vida de alguém, muitas vezes nós não estamos nem um pouquinho assim preocupados. Como está aquela pessoa naquele momento? Como está o seu emocional? E aí, por não sabermos o estado emocional que uma determinada pessoa se encontra, nós podemos arruinar a vida dela, fazendo comentários indevidos. Essa é a primeira instrução que Deus falou fortemente ao meu coração quando eu estava preparando essa mensagem. E continuando ainda na primeira instrução aqui, lá em Provérbios, no capítulo 11, no verso 13, da nova versão transformadora, diz assim,
é bem claro. O fofoqueiro espalha segredos, mas a pessoa confiável sabe guardar confidências. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, bem clara, sem precisar de nenhuma explicação. Se os irmãos quiserem ler depois, Provérbios 11, verso 13. Então, nós temos que ter muito cuidado e refrear a nossa língua. Porque, ao refrear a nossa língua, nós estamos sendo prudentes e sábios ao mesmo tempo. Uma palavra proferida, irmãos, ela jamais pode ser recolhida. Então, por mais que a gente fale algo que magoe alguém, por mais que a gente peça desculpa, perdão, eu jamais posso pegar aquela palavra que eu proferi de volta. Isso é muito sério. E, igualmente, as palavras que nós proferimos, igualmente que nós não podemos recolher, é uma flecha quando acerta o alvo. Quando um flecheiro acerta o alvo, ele jamais, mesmo que arrancando aquela flecha, jamais aquela flecha, quando tirada daquele alvo, o alvo ali vai continuar sendo do mesmo jeito, perfeito, assim, sem nenhum ferimento. Assim são as nossas palavras. A pessoa que fala demais, ela não é digna da confiança de ninguém. Quantas vezes nós já ouvimos assim, fulano, confio não, fala demais. Não é digna da confiança de ninguém a pessoa que fala demais. Às vezes, tem alguém bem perto de nós que está precisando de ajuda, precisando de alguém ali do seu lado que ela possa falar tudo o que está acontecendo com ela, para que ela, na tentativa de receber uma cura, receber palavras que curam aquilo que ela está sentindo naquele momento. Passando por uma situação difícil. Eu acredito que aqui todos nós já passamos por situações difíceis que precisamos falar com alguém para que a nossa alma seja aliviada. E para isso nós precisamos de pessoas confiáveis, pessoas que nós temos a certeza que não vai sair por aí falando aquilo que nós compartilhamos, mas que nós confiamos em pessoas que vão nos ajudar em oração. Uma pessoa com o coração machucado, ela compartilha algo confiando que ao pedir socorro, ao pedir aquela ajuda, ela irá receber a cura. Palavras que curam. Olha o título: língua, veneno mortífero ou palavras que curam. Uma pessoa, quando compartilha algo que está corroendo o coração, corroendo a alma, ela está esperando palavras que curam. E eu sei que é difícil, irmãos, diante de umas orientações assim, a gente falar amém. Irmãos, não é difícil a gente fazer jejum,
de um determinado alimento, fazer jejum de qualquer uma outra coisa. Mas experimenta fazer jejum da língua. Quando você menos perceber, você já está falando aquilo que você prometeu que não falaria. É difícil, não é fácil, mas é o que a palavra de Deus nos instrui nesta noite. E se por um acaso alguém nos procurar, pedindo ajuda, pedindo socorro, que nós possamos ajudar com palavras que curam. E que não possamos sair por aí falando a respeito daquele determinado assunto que a pessoa confiou a nós. Apenas a título de passar a informação adiante. Coitado de fulano, coitado de cicrano, está passando por isso e por isso e por aquilo. Mas em nenhum momento parou para orar e interceder por aquela vida. Precisamos tomar cuidado com a nossa língua. E se isso entristece o nosso coração, irmãos, imaginem o coração de Deus. É um alerta para nós. E sabe o que geralmente acontece com pessoas que agem dessa forma? A pessoa tem dificuldade em reconhecer que a sua atitude é errada, ou está errada, ou foi errada. E só enxerga as mazelas na vida dos outros. A pessoa que fala demais, a pessoa que é maledicente, ela tem, na maioria das vezes, dificuldade em reconhecer que ela é assim e que precisa de mudança. Essa é a primeira instrução que nós vimos aqui na carta de Tiago, que Deus colocou no meu coração para trazer para nós nessa noite. Provérbios 13, no verso 3, na versão NVI, diz assim: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais, acaba se arruinando. Não é Cida que está falando, pode ir lá na palavra. Provérbios 13, verso 3. É isso que Deus está nos dizendo através da vida de Tiago. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. E uma segunda instrução aqui, no texto que lemos, Tiago nos diz o seguinte: não use a sua língua como veneno mortífero. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas o verso 8 aqui, ele está meio que sendo um dos mais citados. Mas é a segunda instrução, diante do texto que nós lemos, em Tiago 3. A segunda instrução aqui é: não use a língua como veneno mortífero. Como diz os mais jovens, renga. Vamos ler novamente o verso 8, na versão transformadora, nova versão transformadora. Mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Tiago diz que a nossa língua,
usada sem controle, ela causa muitos males e pode nos colocar em grandes e complicadas situações. As palavras, meus irmãos, elas são poderosas como veneno mortal e podem arruinar o dia ou mesmo a vida de uma pessoa. Uma palavra proferida, dependendo da palavra, ela pode arruinar não apenas um dia, mas uma vida inteira de uma pessoa. A semelhança da fagulha que nós lemos aí no texto base, que mesmo sendo uma fagulha tão pequena, devasta toda uma floresta. Recentemente, lá em Santa Catarina, me parece que no dia 21 de junho desse ano, aconteceu um incêndio num balão, acredito que se não todos, mas a maioria ficou sabendo. E naquele incêndio morreram 8 pessoas em decorrência dele. E aquele incêndio começou exatamente com uma fagulha. E que aos poucos foi tomando conta daquele balão. E as chamas ficaram fora de controle. A semelhança é a língua, segundo o texto que nós lemos nessa noite. É uma chama mortífera. Aquela chama, aquela pequena chama ali que naquele balão levou à morte 8 pessoas. Ela começou pequena, mas foi tão grande, se tornou tão grande, que 8 pessoas perderam suas vidas. Esta é a segunda instrução que Tiago traz para nós, à luz do texto que lemos. Até agora eu não ouvi um amém. Eu sei que é difícil, mas antes de Deus falar com você, Deus fala. É um mundo de iniquidade que corrompe todo o corpo, ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Eita, essa é a língua. Tão pequena, irmãos, mas totalmente destruidora. Quem age assim são pessoas maldosas que, ao mesmo tempo que bajulam, são pessoas que são consideradas que nem um tição. O que acontece com um tição? Ele apagado, ele te suja. E ele aceso, te queima. Assim são pessoas que agem conforme nos instrui aqui Tiago no verso 6, que mais uma vez eu vou ler para os irmãos entenderem melhor. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Em Tiago 1, no verso 26, nos diz assim, ó: se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo, e sua religião não tem valor. Ah, mas eu sou muito religioso e eu oro e eu compareço em todas as programações, participo de tudo, mas
mesmo sendo tão religioso e participando de todas as programações da igreja, se nós não controlarmos a nossa língua, a nossa religiosidade é vã. Não tem valor nenhum. Ah, mas não tem nada a ver com a vida de fulano. Mas, aí começa a contar. Se eu não tenho nada a ver com a vida de fulano, de cicrano ou de beltrano, o que eu quero falando então? A respeito da vida daquela pessoa. E geralmente quem não gosta de falar da vida alheia começa assim, ó. Quem não gosta, entre aspas. Eu não gosto de falar da vida dos outros, mas aí reticência. Vai longe. Se tiver ouvidos que naquele momento ouçam, vai longe. Irmãos, lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 13, na parte A, Jesus nos diz assim, ó: vós sois o sal da terra. Irmãos, e sal, quando a gente come uma comida salgada, o que a gente sente imediatamente? Sede. Não é verdade? Jesus diz: vós sois o sal da terra. Será que temos usado as nossas palavras para gerar sede de Deus nas pessoas? Será que nós temos usado as nossas palavras corretamente? Já que nós somos o sal da terra, temos que gerar sede de Deus nas pessoas. Será que nós temos usado a nossa língua para proferir o evangelho como Jesus nos instruiu? Ou será que nós temos agido de forma contrária ao que a palavra nos ensina? É totalmente uma reflexão para as nossas vidas. Ainda há tempo. Ainda há tempo. É por isso que Deus nos trouxe aqui nessa noite, para ouvirmos a voz dEle, porque ainda dá tempo de fazermos aquilo que Jesus quer que façamos. Que sejamos boca do Senhor, aonde quer que andemos, por onde quer que passemos. No nosso trabalho, na nossa casa. Mas que sejamos pessoas que o Senhor possa confiar. Que nós estamos sendo pessoas que levam a palavra, pessoas, o sal da terra que Jesus disse lá em Mateus. Temos que ter cuidado, irmãos. Temos que ser pessoas confiáveis para ouvir o nosso irmão, sabia? Nós temos que ser pessoas confiáveis. Que o nosso irmão possa nos procurar e ter a confiança de que aquilo que ele está conversando conosco, ele só está confiando a nós, porque ele tem a certeza de que nós vamos ajudar sim, em oração, pagando o preço, que nós possamos ser o sal na vida daquela pessoa e gerar sede de Deus.
pai e mãe aqui presente. Eu falo pai e mãe, mas eu alcanço os demais também. Eu falo pai e mãe porque o amor de um pai e de uma mãe para com o seu filho, não há nada que se compare. Mas você que ainda não é pai, que ainda não é mãe, vocês têm uma pessoa, no mínimo, que vocês amam incondicionalmente. Imaginem. Você chegar em um determinado local e presenciar alguém falando mal dessa pessoa que você mais ama. Eu fiquei imaginando Jesus. Eu tão pequeno, o sangue sobe rápido. Não sei, Jesus. Mas se eu presenciar alguém falando mal do Tiago. E assim, irmãos, acontece conosco. E diante dessa ilustração que eu dei agora, de como será que nós sentimos, o que será que sentimos ao presenciar alguém falando mal? O Edilson presencia alguém falando mal da Helena e da Heloísa. O que será que Deus sente ao presenciar eu e você falando mal daquele que Ele criou, a sua imagem e semelhança? Você já parou para pensar nisso? Como fica o coração de Deus? No verso 11, diz assim: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Como podemos, irmãos, proferir a paz do Senhor na frente das pessoas? Quando a pessoa vira as costas, falamos mal. Como nós podemos ser fonte de água doce e amarga ao mesmo tempo? Não tem como. Como podemos ser bênção e falarmos a paz do Senhor e logo que a pessoa se distancia, falarmos mal? Que tipo de fonte somos nós? E diante dessas três instruções aqui que Tiago nos trouxe essa noite, eu finalizo essa mensagem dizendo para os irmãos que o que sai da nossa boca pode ser uma sentença para a vida ou para a morte de alguém. O que nós temos falado para as pessoas? E não é somente morte física, não. Morte espiritual. O que sai da nossa boca pode ser uma sentença para a vida ou para a morte. E um segundo e não menos importante, uma segunda e não menos importante frase aqui. Eu digo que o diabo odeia quando suportamos o silêncio, porque ele sabe que a língua é a porta de entrada para ferir a sua alma. E assim eu finalizo essa palavra, essas instruções
que Deus colocou no meu coração para nós nessa noite. Que nós possamos mudar nossas atitudes, caso estejamos agindo contrário àquilo que Deus quer para nós e através de nós. Amém, irmãos? Se doeu em você, doeu 2 vezes ou mais em mim também. Mas é palavra de Deus, irmãos, para nós. E se é palavra de Deus, Ele sabe que nós estávamos precisando ouvir. E foi por isso que Ele nos trouxe aqui, separou. Tudo que aconteceu aqui hoje, não tenha dúvida, foi planejado por Deus. Nada saiu do controle dele. Até mesmo o quebrar desse copo, o derramar de água aqui, não estava nos meus planos, mas aconteceu. Infelizmente. Mas enfim. Amém, irmãos? Coloque-se de pé, vamos orar pedindo a Deus que nós possamos mudar as nossas atitudes, caso tenhamos desagradado a Deus ao longo dos nossos dias. Espírito Santo de Deus, amado Pai, te louvamos, Senhor, mais uma vez, porque o Senhor falou aos nossos corações aquilo que nós precisávamos ouvir, Senhor. Deus amado, ajuda cada um de nós, Senhor, a mudar as nossas atitudes, a não proferir palavras que venham a magoar, machucar, mas que possamos ser bênção e usar as nossas palavras para curar vidas e que essas vidas sejam transformadas pelo Teu Espírito Santo através das nossas palavras. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.